Oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram os melhores livros que eu li em 2018. Gente, nesse vídeo eu não vou me preocupar muito em ficar fazendo sinopse de livro e falando o que eu achei da história, porque pra maioria deles tem resenha aqui no canal e pros que não tem vai sair a resenha logo logo. Vou deixar tudo listado na descrição dos que já saíram e dos que faltam pra sair. Quando sair a resenha eu vou colocar aqui na descrição pra vocês, então deem uma olhadinha lá na descrição. E se a resenha do livro que eu mencionar aqui que você tá interessado ainda não tiver saído, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aí o YouTube vai te avisar quando essa resenha sair. Antes de começar com o ranking propriamente dito, eu quero começar fazendo 3 menções honrosas. A primeira é de 2 leituras de livros do mesmo autor. O primeiro livro é O Hobbit, do Tolkien, que eu reli esse ano e é uma história que eu já adoro. Adorei poder voltar a essa história. Já tem resenha pra vocês aqui no canal, vou deixar listado aqui embaixo. E assim, eu amei poder voltar a essa história. O Hobbit é um livro que eu vou reler ainda muitas vezes na minha vida, com certeza. E ele não poderia deixar de estar numa lista de melhores do ano. Só que como ele é releitura, não tem como eu colocar com coisas que eu li pela primeira vez. E o outro livro é A Sociedade do Anel, primeiro volume da trilogia O Senhor dos Anéis, que eu já falei várias vezes aqui que era uma releitura que eu estava considerando leitura. Mas eu não coloquei esse livro no ranking formal, oficial, chame como quiser, porque eu descobri que lendo esse livro eu descobri que eu lembrava muitas coisas da história, e o que foi surpreendente pra mim foi o quanto esse livro foi muito mais fácil e muito mais divertido de ler do que da primeira vez que eu li. Não que da primeira vez que eu li já não tenha sido uma história absolutamente fantástica, mas eu acho que dessa vez eu aproveitei muito mais, e se ele tivesse nessa lista, nesse ranking que eu vou fazer aqui daqui a pouco, ele estaria junto com o primeiro colocado, que também é um livro espetacular. E com certeza a trilogia Senhor dos Anéis vai se tornar aí um dos meus queridinhos da vida. O Hobbit já é, A Sociedade do Anel também já é. Vamos ver aí os próximos volumes dessa trilogia. E eu quero ler tudo do Tolkien, porque é incrível. A próxima menção honrosa que eu tenho pra fazer aqui é da melhor HQ que eu li em 2018, que foi Persépolis, da Marjane Satrapi. Esse livro é uma autobiografia em quadrinhos da história de vida da Marjane. Ela era criança quando houve a Revolução Fundamentalista Islâmica do Irã. Antes disso, o Irã era um país completamente ocidentalizado, depois eles passaram a ter uma série de privações, e ela vai contar pra gente como foi a vida dela. Teve um período que ela saiu do país também. Já tem resenha pra vocês aqui no canal, vou deixar listado aqui na descrição. E na terça-feira, às 18 horas, vai sair um vídeo falando sobre todas as HQs que eu li em 2018, então fiquem ligados. Vou mostrar esses livros pra vocês em ordem de ranking, em ordem decrescente. Então, o 10º colocado, que é o primeiro que eu vou mostrar, ele é o menos melhor entre os melhores. E o primeiro lugar é o melhor entre os melhores, então é o melhor livro que eu li em 2018. Mas todos esses são os melhores livros que eu li em 2018. Não sei se dá pra entender, mas vamos lá, vocês vão entender ao longo do vídeo. Em 10º lugar, eu coloquei Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. Eu gostei muito desse livro. O John Green escreve de um jeito muito poético, ele constrói frases lindíssimas e é um livro muito tocante. Em 9º lugar tá a continuação de um livro que eu li em 2017, que ficou, acho que no meu pódio de melhores livros daquele ano, e que o primeiro livro se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Essa continuação também se tornou, mas eu coloquei ele em 9º lugar porque ele não é tão bom quanto o primeiro, ele é muito bom também. E também tiveram outros livros que eu li esse ano que me impactaram mais do que Um Mundo Perdido, que é a continuação de Jurassic Park. Também se tornou um dos meus livros favoritos da vida, junto com Jurassic Park. Mas ele não é tão bom quanto. Acho que o Jurassic Park é mais impactante. Esse daqui tem várias discussões importantes também, e a escrita do Michael Crichton, assim, incrível. Eu quero ler outros livros do autor. Eu vi que a própria Aleph lançou o Enigma de Andrômeda, e eu tô muito interessada em dar aí continuidade às leituras desse autor, porque eu acho que ele vai se tornar um dos queridinhos da minha vida. Em 8º lugar, tem autor nacional, 1 Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Eu já conhecia o Vitor através do canal dele no YouTube, ele tinha um canal pra falar, obviamente, de livros. E aí eu acompanhei quando ele lançou o primeiro livro dele, que foi 15 Dias.
achei tão interessado em ler. E aí quando ele lançou um Milhão de Finais Felizes, eu vi muita gente elogiando a escrita do Vitor, falando até que esse era o melhor livro dele. E aí esse livro chegou pra mim na malinha do Turista Literário, foi o primeiro autor nacional a vir no Turista Literário, tá até autografado o livro dele. E eu falei, bom, vou ler, porque eu já tava muito louca pra ler. E eu já esperava muito desse livro, eu esperava gostar bastante, porque tava todo mundo elogiando, eu não encontrava uma pessoa pra falar mal. Só que, gente, eu acho que eu não esperava tanto, assim. Esse livro só não tá no primeiro lugar, confessando muito pra vocês, porque eu li outras coisas mais próximas, talvez, da minha zona de conforto, sabe? Depois de ter lido ele. Mas esse foi, acho que o livro que me fez me apaixonar pelo YA. O Vitor, ele escreve de um jeito super leve, a história que ele tá contando aqui é super tocante. E assim, sabe aquele autor que faz você criar um vínculo tão forte com os personagens? Primeiro que você não sabe como que ele faz isso, e segundo que você chega um determinado momento do livro, você sabe que o personagem vai sofrer, e você sofre junto porque você não quer ver ele sofrer, mas você sabe que isso precisa acontecer na história. E aí você fica naquele conflito e você fica lendo desesperadamente pra passar logo o sofrimento desse personagem e você vê ele logo feliz. É o que acontece nesse livro. E assim, gente, leiam, apenas. Já saiu resenha pra vocês aqui no canal. Vou deixar o vídeo na descrição, porque esse é um livro que precisa ser lido. Eu acho que o Vitor vai se tornar um dos meus autores nacionais favoritos. Vou deixar um cantinho aqui na minha estante separado para os livros dele. Em sétimo lugar está um livro que eu já queria conhecer há muito tempo. Em 2018 eu finalmente risquei ele da minha lista, que foi Golem e o Gênio, da Helene Wecker. Já tem resenha para vocês aqui, tá? O link, como eu já disse, na descrição. E, gente, eu já conhecia Os Gênios através de As Mil e Uma Noites, que inclusive é um dos meus livros favoritos da vida. Só que aqui a gente vê um gênio numa perspectiva totalmente diferente daquilo que eu já conheci em As Mil e Uma Noites. E a gente conhece uma nova criatura, vamos chamar assim, não sei se eu posso chamar assim, que é o Golem. Que na verdade era uma coisa que eu já conhecia e não sabia que eu conhecia, porque um Golem é uma criatura feita de barro e trazida à vida através de magia. E a própria ambientação histórica da história é muito bem feita. A autora leva a gente para Manhattan, só que não para Manhattan atual, para Manhattan da virada do século XX, que ficou lá aqui. E isso é muito incrível. O autor descreve as coisas de um jeito que a gente consegue ser totalmente transportado para a atmosfera que ela está criando. Além disso, esse livro tem uma edição lindíssima da Darkside, que faz com que essa experiência de leitura fique muito mais prazerosa e muito mais intensa. Em sexto lugar, coloquei A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse foi meu primeiro contato com a escrita do autor e eu acho que eu não poderia ter escolhido porta de entrada melhor. Esse é um livro extremamente necessário, super interessante e mais, ele ajuda a gente a aprender história, a estudar história de um jeito diferente e com pensamento crítico também. Já saiu resenha pra vocês aqui no canal, a resenha desse livro, além de deixar na descrição, eu vou deixar também nos cards, vão lá assistir, que essa é uma das resenhas que eu mais gostei de fazer, porque esse livro é incrível. Em quinto lugar, eu coloquei um livro que estava na lista de melhores do ano, de muita gente que leu esse livro na data de publicação dele, que foi 2017, que é Filha das Trevas, da Tirtin White. Eu só li esse livro ano passado e adorei. Esse é um livro em que a autora vai fazer uma versão da história do Vlad o Empalador, só que ela vai transformar o Vlad numa garota tão implacável quanto o original e é muito interessante. Eu tô ansiosa pra ler a continuação, que é Dona do Poder, mas em 2018 acabou não rolando ler a continuação. Vamos ver se em 2019 vai. Também tem resenha dessa belezinha pra vocês e fica aqui de recomendação, porque esse é um livro muito, muito legal. Em quarto lugar tá o livro mais impactante que eu li em 2018, que foi O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Eu inclusive fiz projeto de leitura conjunta desse livro com vocês aqui no canal. Vou deixar a playlist do projeto de leitura nos cards para vocês assistirem. Lá vocês encontram os 2 vídeos de update com spoilers e a resenha que é sem spoilers. Gente, esse livro, ele é muito, muito bem escrito, mas em determinados momentos eu estava tão impactada com aquilo que eu estava lendo que eu cheguei a cogitar abandonar essa história, porque estava me embrulhando no estômago. Mas o fato do livro ser muito bem escrito e o fato de eu estar lendo também projeto de leitura com vocês fez com que eu não abandonasse. Essa é uma história extremamente necessária
que precisa e deve ser lida por todos, sério. Agora parece que a autora anunciou que tá escrevendo uma continuação. Eu confesso que eu tô com um pouco de medo disso, porque assim, por mais que esse livro pare, a gente tem uma espécie de epílogo aqui que funciona como o final dessa história e que depois que passa o seu primeiro impacto, funciona muito bem. Então eu não sei se uma continuação seria realmente necessária, assim. Nós vamos ter que esperar para poder ler essa continuação e ver aí o que a autora vai fazer. Chegamos ao pódio. Eu sou uma leitora que adora fantasia. É o meu gênero favorito disparado. Inclusive a maior quantidade de livros que eu tenho na minha estante é de fantasia. E o pódio contém 3 livros de fantasia, que me deixa muito feliz. Em terceiro lugar tá Corte de Névoa e Fúria, da Sarah J. Maas, a continuação de Corte de Espinhos e Rosas, que inclusive não estava no meu pódio de 2017, que foi o ano que eu li aquele livro, porque esse daqui é muito, mas muito, muito melhor e me deixou desesperada pro terceiro. Tanto que eu já comprei ele tá aqui, ó, atrás de mim, ele e o Corte de Gelo e Estrelas, que é aquela novela, e já vou ler ele, é um dos meus 2 livros para 2019, e já tem resenha de Corte de Névoa e Fúria aqui, vou deixar na descrição o link e vou deixar nos cards também. Eu não vou falar muito mais desse livro aqui, porque como ele é um segundo livro de série, eu posso sem querer dar algum spoiler, mas eu só vou deixar um recadinho pra quem leu Corte de Espinhos e Rosas e não gostou tanto assim, eu achou meio... Dá uma chance, porque esse livro aqui é muito melhor do que o primeiro, vocês vão se surpreender, eu fiquei realmente muito surpresa. Esse livro é um grande plot twist com plot twists dentro dele, é muito incrível. Eu sou apaixonada por livros de fantasia com dragões. E essa paixão começou, como com boa parte das pessoas que têm a minha idade e gostam desse tipo de livro, com a série O Ciclo da Herança, que contém os livros Eragon, Eldest, Brysinger e Herança, que são esses 4 que estão aqui atrás de mim, ó, o último tá aqui escondidinho. E assim, fazia muito tempo que eu não lia um livro que me deixava tão empolgada com livros de dragões quanto Eragon. E aconteceu isso com o segundo colocado dessa lista, que é A Caçadora de Dragões, primeiro volume da série Skari, da Kirsten Ciccarelli. Já tem resenha pra vocês aqui no canal, vou deixar nos cards. Eu amei esse livro. Além de ter os dragões, esses dragões são caçados e as histórias que eles contavam são proibidas. E a autora vai intercalando isso com essas histórias que são contadas e que são proibidas. E vai intercalando isso com um cenário político muito interessante, uma protagonista também muito interessante. Enfim, esse livro vocês precisam ler, assistam lá a resenha que lá eu explico melhor. Mas eu amei essa história, quero dar continuidade, estou super ansiosa para a continuação. Vai ser uma série aí que eu vou dar continuidade com certeza. Espero que o segundo livro seja tão bom quanto esse aqui. Livros de fantasia únicos. Se tem uma coisa que é raro, é isso. Então, quando a gente encontra um livro de fantasia único e o autor consegue misturar várias culturas nesse livro, descrever todas elas muito bem em um único volume, descrever todas as religiões que tem na história dele muito bem em um único volume, falar de guerra, falar de intriga política, falar de magia, falar do passado dessa história que ele está contando, é porque esse livro é espetacular, né? E é o caso do primeiro lugar dessa lista, que é Elantris, do Brandon Sanderson. Gente, eu amei esse livro, num grau, que assim, eu ainda tô sob o impacto, eu confesso. Eu tô gravando esse vídeo no dia 3 de janeiro. E eu ainda preciso sentar para escrever a resenha. Eu tô esperando passar um tempo, porque eu tô realmente muito impactada. Sabe aquele tipo de livro que quando ele termina, ele basta pra você, o autor constrói a história muito bem e muito bem fechada, mas que você simplesmente gostaria de um outro livro só porque você quer saber o que aconteceu com esses personagens depois? Não necessariamente tem necessidade desse segundo livro, mas você quer? É o que Elantris fez comigo. Esse livro é muito espetacular, é muito bem escrito, entrou para um dos meus livros favoritos com certeza. É um livro que eu vou querer reler sempre que eu puder, e que assim, eu tenho certeza que toda vez que eu reler eu vou achar uma coisa nova. Olha a quantidade de marcação que eu fiz aqui, gente. Então assim, eu tenho certeza que cada vez que eu reler eu vou ir achando mais coisa.
Esse é o primeiro livro publicado pelo Brandon Sanderson, é o primeiro livro dele que eu li. E eu já tô louca pra ler outras coisas do autor. A série Mistborn eu queria ler já há muito tempo. E agora sim, vou ler com certeza. Esse livro é espetacular, vocês precisam ler. Ainda vai sair resenha pra vocês, então se inscrevam e ativem as notificações, porque esse é um livro que eu preciso convencer todo mundo a ler. Bom, pessoal, é isso. Me contem aqui embaixo quais foram os melhores livros que vocês leram em 2018. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, cliquem muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se não for inscrito e ativem as notificações. Assim o YouTube vai avisar toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Não deixem de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no box de informação. Assistam esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. Beijo e até o próximo vídeo.